Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 16, verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor diz: Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho, são essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então se vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. E algumas outras traduções trazem bode expiatório. Vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra e carecemos da compreensão apropriada e do significado do texto para a nossa fé. Sabemos que tudo isso que está escrito aqui, que Moisés ensinou, tem a ver com Jesus e o seu sacrifício na cruz por nós. E que é importante para nós conhecer o sacrifício de Jesus e por que estes outros sacrifícios o representam, apontando para ele desde o Antigo Testamento. E ao entendermos isso, fortalece a nossa fé no Senhor, para que tenhamos plena consciência do que Cristo fez por nós e de como o Senhor tem administrado a Tua graça salvadora nas nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós seja nosso guia e o nosso pastor, para que não somente Ele nos dê compreensão, mas também nos ensine a palavra do Senhor cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levítico é um livro muito negligenciado por todos nós por algumas razões, ou pelo menos 2 razões. O sistema de adoração por meio de sacrifícios de animais que acontece em todo o Antigo Testamento, ele é muito estranho para e ao nosso entendimento moderno em que vivemos bem depois dessas narrativas e bem depois da cruz do Senhor Jesus Cristo, que é onde tudo isso se cumpre. Também porque parece que ler esses textos interrompe na nossa cabeça o fluxo normal dos acontecimentos do livro de Êxodo. Nós vemos Deus libertando o povo de Israel, conduzindo o povo no deserto. De repente, Levítico, sacrifício, 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 sacrifício. E aí de novo Números andando no deserto, Deus conduzindo o seu povo e essas coisas. Fica estranho para nós ler Levítico dessa forma. Eu não sei quanto aos irmãos, mas no início da minha fé, há 30 e poucos anos atrás,
Quando eu tomei aquela decisão de ler a Bíblia pela primeira vez, eu li Gênesis rapidinho, Êxodo rapidinho, mas Levítico deu o que fazer. Chegava no capítulo 17 e não passava para frente. Depois de muito tempo, consegui terminar Levítico, e aí a leitura da Bíblia fluiu. Quando eu li a Bíblia pela segunda vez, a mesma história, Gênesis, Êxodo, mas Levítico, era tudo tão estranho, tudo tão complicado. Não entendia direito ainda como que era a cruz, Jesus Cristo, o que tudo aquilo significava, e era tanto sangue para cá e sangue para lá, e ritual para cá e ritual para lá, que ficava estranho entender essas coisas. Todavia, depois de algum tempo vivendo na igreja e convivendo com os irmãos e estudando a Bíblia e perseverando no estudo da palavra, você aprende que Levítico é um livro fundamental se nós queremos entender o nosso relacionamento com Deus e por que tudo isso se cumpre na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por incrível que pareça, e por mais estranho que nós tenhamos dificuldade de entender, Levítico é um livro que fala sobre santificação. Esse é o seu foco. Ele quer mostrar para nós algumas coisas sobre como que nós podemos nos relacionar com Deus e como que nós podemos alcançar e receber a bênção de Deus nas nossas vidas. O tema de Levítico é santidade por meio de sacrifício, comunhão por meio de santificação. Do capítulo 1 até o capítulo 17, ele diz que se nós queremos viver em santidade, nós temos que aprender o que significa sacrifício. Não como os pastores neopentecostais têm ensinado ultimamente, que nós temos que fazer o nosso sacrifício para ganhar o favor de Deus. Porque os sacrifícios que são feitos, todos eles são substitutivos. Eles são e existem para mostrar que o pagamento das nossas dívidas de pecados não estão em nós, nas nossas obras, em como nós nos comportamos, mas estão fora de nós, por meio da provisão de uma vítima inocente que levará sobre si as nossas culpas. E tudo isso era para treinar a mente do povo de Deus para saber que a única forma de nós vivermos em santidade na presença de Deus é através de um mediador, e esse mediador é Jesus. E que comunhão com Deus só existe por meio de santificação. Que acertar nossa vida com Deus por meio desses rituais que são ensinados aqui em Levítico, colocar a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa em ordem, obedecendo certos ritos que Deus prescreveu, nos santifica, nos prepara, nos purifica, nos molda para que nós possamos conhecer a Deus e andar com Ele. Então Levítico fala sobre santidade por meio de sacrifício e comunhão, especialmente comunhão com Deus, por meio de santificação. Os sacrifícios existem para que haja santidade, e a santidade existe para que haja comunhão entre Deus e o seu povo. Desde o capítulo 19, versículo 1 do livro de Êxodo, os israelitas estão acampados ali ao pé do Monte Sinai. Eles recebem os 10 mandamentos, eles constroem o tabernáculo. No capítulo 9 e no capítulo 10 de Levítico, o tabernáculo é inaugurado, ele é usado pela primeira vez, e diante dos olhos do povo, Deus mesmo, em pessoa, acende o fogo do altar do holocausto, que era o maior utensílio do tabernáculo e que ficava, se nós pudéssemos usar aqui a geografia do nosso templo, esse altar do sacrifício ficava bem ali à entrada da porta da igreja. Ninguém entraria no tabernáculo sem antes ter que ver, olhar e contornar aquele altar do sacrifício. E a mensagem era muito clara. A única forma de nós podermos chegar até o santo lugar para adorar a Deus é primeiro resolvendo as nossas dívidas de pecados para com Ele. Por isso o altar do holocausto ficava logo à entrada do tabernáculo. Nada poderia ser feito no tabernáculo sem que primeiro o sacrifício fosse oferecido a Deus e o nosso pecado fosse pago na sua presença. E o versículo-chave de Levítico é aquele que está escrito lá no capítulo 20, versículo 26, quando Deus diz para o seu povo: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
Separei-vos dos povos para serdes meus. Essa é a mensagem central do livro de Levítico. Nós devemos ser santos, não porque isso é engraçado ou divertido ou bom para nós simplesmente, mas nós devemos ser santos porque aquele que é o nosso Deus e com o qual nós fizemos uma aliança, Ele é santo. E para que nós possamos viver e conviver com Ele, a santidade que Ele tem precisa também acontecer nos nossos corações e nas nossas ações. Se fizéssemos um esboço simples do livro de Levítico, como eu disse então, do capítulo 1 até o capítulo 17, nós temos a base da comunhão com Deus, e a base da comunhão com Deus é o sacrifício. Capítulo 1 a 7, ele explica cada uma das ofertas que nós deveremos apresentar a Deus para recebermos a absolvição dos nossos pecados. São 5 tipos diferentes de ofertas. Capítulo 8 a capítulo 10, nós temos uma seção do livro toda dedicada aos sacerdotes, como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer, e capítulo 9 e capítulo 10, o tabernáculo é inaugurado, e então nós temos o excesso de Nadab e Abiú e a sua morte na presença de Deus como julgamento por tentarem torcer ou mudar a palavra de Deus quanto ao que deveria ser feito no tabernáculo. Capítulo 11 a 16, nós temos uma seção que trata do povo, o povo e seus pecados, e Deus e o caminho da purificação. Nós temos várias leis que são para as pessoas cumprirem. E capítulo 17, que é o capítulo seguinte a esse que nós estamos trabalhando, é o que trata exatamente do altar, onde acontece a reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus acontece no altar, quando um sacrifício é oferecido a Ele e o sangue inocente é derramado por nós e a nosso favor. Capítulo 18 a capítulo 27, nós temos a segunda seção do livro. Se a base da comunhão é o sacrifício, o andar da comunhão é a separação, é a santificação. Santidade significa ser separado. Ser separado não como se nós fôssemos exclusivistas e fôssemos uma elite da humanidade, mas separado do pecado, separado daquilo que agride a santidade de Deus, munidos de praticar aquilo que nos aproxima de Deus e nos afastando daquilo que nos afasta de Deus. Por isso, no capítulo 18 ao capítulo 20, nós temos vários regulamentos para o povo. Casamentos que Deus não aprova, relações que Deus não aceita. É no capítulo 18 que Deus vai dizer que Ele abomina certos tipos de relações sexuais que são antinaturais e que são contrárias à sua revelação. No capítulo 21 e 22, nós temos regulamentos para o comportamento dos sacerdotes. No capítulo 21 e 24, nós temos então as 3 grandes festas de Israel, a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculos. E essas festas, elas tinham como objetivo reunir o povo para celebrar a bondade de Deus, a redenção de Deus, o favor de Deus e as bênçãos de Deus sobre nós como seu povo. E por último, capítulo 25 a capítulo 27, leis que deveriam ser colocadas em prática quando eles conquistassem a terra de Canaã e se estabelecessem no novo país que Deus estava preparando para eles. Tudo isso para nos chamar à santidade e à comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, resumindo o livro de forma geral, é isso que nós temos que entender. O capítulo 16, que nós acabamos de ler metade dele, está nessa seção do livro de Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 16, que trata de prescrições para o povo. É a conclusão, o encerramento dessa seção. Do que trata essa seção? Tipos de comida que são aceitas e não aceitas. É aqui no capítulo 11 que tem aquele negócio de não pode comer esse tipo de carne, mas aquele tipo de carne pode comer animais imundos e animais puros. Mas nós preferimos não trazer essa discussão para o púlpito porque precisaria de muito tempo, detalhes, e a gente ia ter que enfrentar muita sobrancelha fechando diante de nós e ter que explicar pedaço por pedaço. É uma das partes mais complicadas do livro de Levítico, explicar por que esse animal é impuro e aquele outro que é tão parecido é puro.
E até a gente dizer que cavalo não é unicórnio, a gente tem que gastar bastante tempo para explicar isso para os irmãos. A gente vai fazer isso numa oportunidade, não deixa isso escapar, mas não será no púlpito aqui, no culto à noite, nessa série que estamos preparando para a igreja. Capítulo 11 fala de nascimentos, capítulo 12, da pele e as doenças causadas por fungos, dentre elas a lepra. Capítulo 13 e capítulo 15, a respeito das excreções do corpo. É nesse capítulo que vem aquela história de que todo homem tinha que ter um pauzinho para poder enterrar aquele negocinho que ele faz, que ninguém pode fazer no lugar dele. Essas explicações. E é interessante que depois de trazer todas essas regulamentações, Moisés apresenta o dia da expiação. E é interessante que ele começa a sua explicação sobre o dia da expiação voltando lá no capítulo 10, na morte de Nadab e Abiú, que foi o tema do sermão do pastor no domingo passado. Por que ele volta lá? Para dizer que Arão não deveria entrar no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, a toda hora e a qualquer momento, quando tivesse vontade. Haveria prescrições, e haveria momentos em que ele poderia fazer isso, e Deus diz que a razão é para que ele não morra, e porque Deus quer conversar com ele com as horas e os momentos que ele mesmo marca, e não que Arão decide. Por isso é aqui que surge o conceito e o ensinamento a respeito do dia da expiação, que aconteceria uma única vez por ano, e que nesse dia Arão deveria sim obrigatoriamente entrar na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e da sua família de todos os levitas, e depois que ele tivesse purificado a si mesmo e a sua família, apresentar sacrifícios de pecado para o que Deus perdoasse todo o povo durante o ano seguinte que surgiria logo depois. Assim, todas as instruções quanto à pureza e impureza que acontecem desde o capítulo 11 até aqui, elas têm no seu clímax por que deve se buscar a pureza, por que se deve evitar a impureza. Porque há um dia em que tudo isso será tratado na presença de Deus para perdoar pecados do seu povo. Assim, Moisés já antevê para nós o que ele está falando aqui no capítulo 16. O dia da expiação e os sacrifícios que são oferecidos acontecem lá no Santo dos Santos, a parte mais interior do tabernáculo. Os irmãos se lembram, o tabernáculo era retangular, mais ou menos quando esse templo. Na primeira terça parte do tabernáculo, de dentro para fora, nós temos uma pequena cabana que é chamada e que é dividida em duas partes: o santo lugar na primeira parte e o Santo dos Santos na segunda parte, e há uma divisão bem no meio ali, que é o véu do Santo dos Santos. O véu não é esses véus que a gente vê por aí, que as mulheres usam, que são bem transparentes. É mais ou menos como aqueles véus que as mulheres do Oriente usam, que tampa tudo. Eram pesadas cortinas, de modo que dentro do Santo dos Santos não havia nenhuma luz, havia do lado de fora, por meio do candelabro que ficava aceso o dia todo, mas dentro era tudo escuridão. E ali dentro, só o sumo sacerdote podia entrar, e ele só podia entrar uma única vez por ano, no dia da expiação, que é lá por volta do final do mês de setembro, início do mês de outubro, e que até hoje Israel comemora lá em Jerusalém. Por que isso? Só para esclarecer, por duas razões. Primeiro, que para ensinar que para adorar a Deus é necessário santidade, e santidade requer preparação. Adoração com santidade na presença de Deus, ela acontece com preparação. O sumo sacerdote não poderia entrar diante do Senhor de qualquer maneira. O sumo sacerdote não poderia entrar diante do Senhor a qualquer momento. O sumo sacerdote não poderia entrar na presença do Senhor trajando-se como achasse melhor. Deus prescrevia quando, como e a forma
como o culto que deveria ser oferecido a Ele e como Ele perdoaria os nossos pecados deveria ser feito na sua presença. Então, Ele não poderia entrar o tempo todo por causa do que havia acontecido com os seus 2 filhos antes. Observe aí no texto que quando Deus fala com Moisés e o instrui, Ele diz o seguinte no verso 2: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. O objetivo, para dentro do véu, diante do propiciatório, para que não morra. E por quê? Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ele deveria entrar nos momentos que Deus tinha determinado, porque nesses momentos que Deus tinha determinado, Deus falaria com Arão. Mas não no dia em que Arão escolhesse, não do jeito que Arão escolhesse, não porque Arão tinha escolhido. Uma coisa que nós aprendemos no Antigo Testamento e depois o Novo Testamento também confirma, é que a adoração a Deus não acontece do jeito que nós queremos. A adoração a Deus acontece do jeito que Ele ensina, do jeito que Ele revela, do jeito que Ele instrui que nós devemos fazer. Por isso, para adorarmos a Deus de forma agradável a Ele, nós devemos nos preparar para isso. E essa preparação, ela não tem a ver com aquilo que nós achamos que é mais interessante ou que é menos interessante, aquilo que vai nos deixar mais confortáveis ou menos confortáveis na presença de Deus, mas tem a ver com as instruções que Ele mesmo dá para nós. Por isso que nós temos criticado tanto e tantas vezes o tipo de culto, a liturgia de culto que tem sido praticada ao nosso redor, onde aquilo que é feito, aquilo que é falado, aquilo que é preparado nos cultos que temos por aí, que dizem que tem que ser informal para atrair as pessoas, não agrada a Deus. Porque não somos nós que escolhemos a forma da adoração, que talvez venha agradar a Deus, é o próprio Deus que escolhe a forma da adoração que nós vamos nos apresentar diante dEle. Por isso que no tabernáculo tem uma liturgia, tem um caminho e um procedimento, que hoje em dia nós olhamos e chamamos de ritualismo, e que, por incrível que pareça, não foi mudado depois que o Senhor Jesus veio até nós, porque nós, ainda hoje, também só podemos nos apresentar diante de Deus por meio do sacrifício que Jesus ofereceu por nós na cruz. Quem não está debaixo desse sacrifício não tem como adorar o Senhor e o Salvador, porque não sabe o que Deus quer e requer da sua pessoa. E uma vez que nós estamos debaixo do sacrifício de Cristo, isso não nos dá a liberdade de fazermos o culto como acharmos melhor, porque Deus continua sendo Deus e Senhor da sua igreja. E Ele diz que é por meio de Jesus e conduzidos pelo Espírito Santo, na verdade, que nós adoramos a Ele e ao Senhor. Ao apresentar-se diante de Deus, o sumo sacerdote tinha que oferecer 2 sacrifícios. Esses 2 sacrifícios eram compostos da apresentação de 5 animais. Um novilho e um carneiro, pelos seus pecados e de todos os levitas, e depois 2 bodes e um carneiro, pelos pecados do povo, para servir de propiciação, para servir de perdão dos pecados, por todos os pecados cometidos durante todo aquele ano. Então, para que alguém conduza o povo de Deus na adoração, ele tem que tratar primeiro dos seus próprios pecados. E aqui vale dizer que na igreja hoje não existe sacerdotes e o povo que adora. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos orar uns pelos outros. Todos nós temos direito ao livre exame da Escritura, não à livre interpretação, mas ao livre exame para conhecer e entender. E assim como é exigido daqueles que são consagrados para conduzir o culto, que se preparem para o culto, todos somos sacerdotes, todos devemos nos preparar para o culto de Deus, porque com a santidade de Deus não se brinca. Não se brincava no Antigo Testamento,
E não se brinca menos ainda depois que o preço da nossa salvação foi pago por meio do sangue de Jesus. E o autor de Hebreus disse: com eles, Deus foi severo nessas coisas, quanto mais conosco, porque nós temos nos aproximado de promessas que são muito superiores àquelas do Antigo Testamento. Basta uma leitura rápida de Hebreus 10 e Hebreus 12 para perceber a seriedade de como devemos nos aproximar diante de Deus hoje, no período depois do Novo Testamento. Então o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. É interessante observar em Levítico que diante de todos os sacrifícios que fossem feitos pelo pecado, todos tinham que oferecer primeiro um holocausto. O holocausto é quando o carneiro era queimado totalmente e apresentado sobre o altar. O holocausto era uma oferta de consagração. E porque a consagração deve ser inteira e total a Deus, então o holocausto, a vítima, o carneiro, era queimado inteiramente. Somente depois que o holocausto era oferecido, é que então vinha a oferta pelo pecado, a oferta pacífica, que é a oferta de comunhão, e os outros três tipos de ofertas que Levítico de 1 a 6 prescreve para Israel. E o tamanho da oferta, se era um boi, se era um carneiro, ou se eram pombos, era determinada pela condição financeira daquele que iria adorar. O sumo sacerdote tinha que oferecer por si um novilho, porque ele fazia parte da nobreza daqueles que conduziam o povo de Deus. O homem comum oferecia um carneiro, um cordeiro, de 1 ano de idade. E o pobre oferecia pombos. Para que ficasse bem claro para Israel que Deus não rejeitava ninguém na sua presença. E que Deus não colocava fardos pesados demais para que o povo não pudesse carregar. Mas Deus deixa bem claro que um novilho, uma ovelha ou um pombo representa um preço que o nosso pecado nos exigiu pagar. Nenhum de nós acha barato ir lá no nosso rebanho de não sei quantas vacas e pegar uma para oferecer para Deus um sacrifício. O que a Bíblia ensina é que o pecado custa caro para nós. E que o sacrifício oferecido representa exatamente o preço doloroso que o pecado inflige, imputa, coloca nas nossas costas, trazendo vergonha para as nossas vidas. Ele oferece por si mesmo e depois oferece pelo povo. E aqui há uma novidade, são 2 bodes. E ao chegar aqueles 2 bodes que não poderiam ter defeitos, ele tinha que fazer sortes. Um seria sacrificado no propiciatório, no altar, e depois o sangue ia ser derramado no propiciatório. E o outro seria mandado para o deserto, levando os pecados do povo nas suas costas, chamado de bode emissário ou bode expiatório. 2 bodes eram escolhidos então para a substituição, a fim de que o perdão de Deus fosse proclamado sobre o seu povo. Eu não vou explicar para os irmãos aqui o ritual pedaço por pedaço, porque embora de tanto explicar na igreja já saiba mais ou menos de cor cada passo, eu vou gastar um bom tempo falando cada coisa para os irmãos, e eu quero enfatizar o que vem depois dessas coisas. Mas quando o cordeiro ou bode era levado, rapidamente o sacerdote se aproximava, a pessoa impunha suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados ali, de tal modo que o sacerdote ouvisse a confissão. O sacerdote lhe dava um cutelo, ele cortava a garganta do cordeiro e o sangue era colhido numa bacia. O cordeiro era levado para ser esfolado, a fim de que fosse esquartejado e seu corpo fosse trazido para queimar no altar. Aquilo que pertencia ao sacerdote que estava realizando o sacrifício era separado, e o couro era colocado para secar e era dado de presente como salário para o sacerdote que oferecia o sacrifício. Então o sacerdote vinha e derramava o sangue ao redor do altar. Depois ele lavava as mãos, lavava os pés e entrava no santo lugar.
se posicionava diante do altar do incenso, e ali ele intercedia diante de Deus por aquele pecador que estava lá fora e que tinha oferecido o cordeiro. No caso dos bodes, é mais ou menos esse mesmo ritual, com algumas diferenças que o sumo sacerdote deveria observar. Uma coisa interessante é que o sacerdote, quando ele oferecia o sacrifício do bode, ele não vestia tudo das suas roupas de sumo sacerdote. Ele não colocava o peitoral, ele não colocava aquelas joias nas ombreiras. Ele usava uma roupa sacerdotal que era específica, mas que era mais simples, para que ficasse bem claro para o povo que o sacrifício que Deus exigia não estava comprometido com pompa, mas que ele tinha a razão de ser, que o sacerdote deveria cumprir o ritual, mas que tudo era muito simples. O culto que nós oferecemos a Deus é um culto simples. Ele não é carregado de detalhes demais que nós não consigamos cumprir, e nem de coisas, exigências que nos afastem de nos aproximar de Deus. Pelo contrário, o principal representante do povo, no culto mais importante do ano, ele se trajava com a sua roupa mais simples, uma túnica branca, com a mitra do sumo sacerdote, que possibilitava a ele mobilidade para poder executar ele mesmo, pessoalmente, o sacrifício que ele estava incumbido de realizar. Nada complicado, tudo muito simples. Isso é bom nós observarmos, porque algumas vezes nós queremos transformar o culto a Deus em algo pomposo, algo chamativo, algo que se parece mais com um dia de campeonato de futebol, quando tem aquele foguetório todo. E Deus diz: não precisa. Simplicidade é a marca do culto que eu quero de vocês. E mais, então ele oferecia o holocausto, o animal era queimado inteiro, depois vinha os 2 bodes, fazia-se sorteio. O que era para o Senhor seguia mais ou menos o ritual do cordeiro, mas era o sumo sacerdote quem realizava o sacrifício. E então o sumo sacerdote vinha, colocava as suas mãos sobre aquele bode que foi separado, que foi sorteado para permanecer vivo, e ele confessava os pecados de Israel sobre a sua cabeça, e entregava aquele bode para um funcionário do templo, que iria o mais longe que ele pudesse no deserto, e lá ele soltaria aquele bode para levar para longe e sobre si aquela confissão de pecados que foi colocado sobre a sua cabeça. Nos tempos antes da construção do templo de Salomão, era assim que se fazia. Levava-se o bode para o deserto, era o bode emissário, o bode expiatório. Depois do exílio da Babilônia, quando se construiu o templo de Zorobabel, os sacerdotes mudaram o costume. Estavam na cidade, o templo estava construído, tudo estabelecido. Então eles levavam o bode para um precipício. E lá de cima, o funcionário do templo lançava o bode para que morresse com a queda, e assim os pecados fossem levados para longe do povo. A ênfase estava no fato de que os pecados seriam levados para longe de nós. Que quando Cristo levou sobre si os nossos pecados em direção à cruz, Ele os levava para longe de nós. Aquilo que está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20, que Deus pega os nossos pecados e os lança na maior profundeza do mar, para longe de nós. Ali perto do Japão nós temos o abismo mais profundo da terra, tão fundo quanto é a altitude do Monte Everest. Abaixo de 1000 metros de profundidade, a pressão lá no fundo do mar é muito grande. Nesse abismo ali próximo ao Japão, o abismo Abissai, somente, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, por meio de um batiscafo com vidros grossões mesmo, conseguiu chegar a cerca de 4.500, 5.000 metros de profundidade, e ainda havia mais 3.000 para descer. Os vidros simplesmente racham, e em vez de haver uma explosão, o batiscafo implode, ele amassa dentro de si mesmo. A pressão é tão grande que era como se eu pudesse pegar o maior porta-aviões dos Estados Unidos e carregá-lo sozinho nas costas.
É esse peso que vem sobre a pessoa que tentar descer a mais de 4.000 metros de profundidade dentro do mar. Não consegue. Nós sabemos mais a respeito da Lua do que desse buraco lá perto do Japão. E a Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele leva os nossos pecados para longe de nós. E é por isso então que esse bode, que é chamado de bode expiatório, inocente, sem culpa, ele não morre no altar, mas ele é mandado embora para o deserto para morrer longe dali. Esse texto, ele carrega uma controvérsia histórica nele, porque essa palavra bode emissário ou bode expiatório, ela aparece só aqui na Bíblia inteira. É aquilo que nós chamamos em literatura de apax legomena, única aparição. E aí existem 3 interpretações, porque a palavra é a palavra azazel. Mas algumas Bíblias trazem a expressão Azazel, que pode ser um nome próprio. Então a tradução ficaria assim: uma sorte, um bode para o Senhor no altar em sacrifício, e o outro bode para Azazel no deserto. Quem é Azazel? Uma tradição antiga judaica diz que Azazel é um demônio peludo que vive no deserto, um sátiro. E que Moisés então está instruindo Arão a apresentar um sacrifício para Deus e outro para um demônio que vive no deserto. Mas essa interpretação ela é totalmente estranha às Escrituras, porque no próprio capítulo 17 Deus proíbe oferecer sacrifício para outro que não seja somente ele. Um homem chamado Glenson Archer Jr., ele diz que o que aconteceu aqui nos manuscritos antigos de Levítico foi um erro de cópia. O copista, que não tinha um computador de última geração, que não tinha uma lâmpada de última geração, e muito menos um escritório de última geração, mas tinha que copiar à luz de vela, à mão, e geralmente eles olhavam aqui, copiavam daqui. Ele emendou as 2 palavras, azel, ele tirou o espaço de separação e ficou Azazel. Tem gente que não concorda com essa interpretação, mas ela é a que mais se encaixa em tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o sacrifício e aquilo que nós entendemos em teologia de substituição no que diz respeito ao nosso pecado. Por quê? Porque esse é o conceito de todo o Novo Testamento. Esse é o conceito em todos os outros livros do Pentateuco. E nós não podemos crer que há uma convivência entre Deus e um demônio que provavelmente exista no deserto, simplesmente por causa de uma palavra em um só versículo. Nós não mudamos toda a interpretação da Bíblia por causa de uma palavra. Nós colocamos essa palavra debaixo de todo o resto para que isso seja instruído e organizado. Portanto, bode expiatório, bode emissário é melhor do que Azazel. É Azazel. É assim que nós devemos ler o texto que nós estamos diante dos nossos olhos. E a festa do dia da expiação mostrava claramente que o nosso pecado, ele seria então removido no sacrifício diante do altar e levado para longe, exemplarmente ou exemplificado no ato de você ver com seus olhos um bode sendo levado para longe, para longe, para longe, até que você não possa vê-lo mais com seus olhos. Essa é a promessa do perdão dos nossos pecados, e que a Bíblia várias vezes mostra que é isso que Deus vai fazer conosco. Ele vai tirar os pecados de nós e vai lançá-los para longe de nós, de modo que no céu e na eternidade nós não seremos mais expostos ao pecado e ele não estará mais próximo de nós. Então, eu queria já partir para a conclusão falando o seguinte: qual que é a importância do livro de Levítico para o Novo Testamento e para as nossas vidas? A legislação sacrificial que está esboçada aqui diante de nós provê a base para a compreensão da morte expiatória de Cristo.
O que o sumo sacerdote fazia com esses 2 bodes representava e apontava para aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Primeiro, ele se sacrificou por nós no último altar que nós conhecemos, que é a cruz. Se você for um leitor atento das Escrituras, você perceberá que depois da cruz, o Novo Testamento não fala mais em altar onde os cristãos vão oferecer um sacrifício. O Novo Testamento fala de um sacrifício vivo, Romanos 12. O Novo Testamento fala de sacrifícios de louvor e sacrifícios de justiça, como nós temos em 1 Pedro e 2 vezes no livro de Hebreus. Mas o Novo Testamento não fala de sacrificar para Deus em um altar mais. Todas as vezes que a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus, ela diz que nós devemos nos aproximar do seu trono. Então, o texto que nós lemos no momento de contrição diz que nós devemos nos aproximar diante do trono da graça, não diante do altar da graça. O altar era um lugar onde se matava o sacrifício para que houvesse o perdão. Como Hebreus 7 e Hebreus 10, texto que nós lemos agora há pouco, dizem que Jesus se ofereceu uma única vez por todas, não haveria mais necessidade de que todos os anos, o sumo sacerdote matasse ali 2 bodes, para que todos os pecados daquele ano fossem perdoados na presença de Deus, sem contar todos os sacrifícios que cada pecador pessoalmente vinha ao tabernáculo e ao templo oferecer por si diante de Deus. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente, e ele é único. E usando uma palavra que a gente conhece pouco, ele é cabal. Ele cumpre todas as exigências que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, a Bíblia coloca sobre esses sacrifícios de sangue no altar do holocausto, à entrada do tabernáculo ou à entrada do templo de Jerusalém. Cristo pagou as nossas dívidas. E o autor de Hebreus diz que ele fez mais. Com seu único sacrifício, ele nos aperfeiçoou para sempre. E quem foi que ele aperfeiçoou para sempre, diz Hebreus 10? Aqueles que estão sendo santificados na sua presença. Observe que Hebreus, ele resgata essa mesma mensagem de Levítico. Por meio do sacrifício, nós somos santificados. Se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz, nós não poderíamos buscar e viver em santidade na presença de Deus. Mas porque Cristo foi fiel, foi feliz e foi eficaz no seu sacrifício na cruz, você, eu, nós podemos adorar a Deus, conduzidos por Ele e por seu Espírito, e podemos buscar uma vida melhor em termos de uma moralidade mais santa, mais justa, mais reta na presença de Deus e em meio uns aos outros na sociedade humana. Cristo está conosco, Ele nos socorreu e Ele nos ajuda. Uma outra aplicação que nós precisamos tirar desse texto é que o Novo Testamento insiste no tema da santidade, seguindo o texto de Levítico e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos uma nação de sacerdotes que vivem em santidade, em santificação, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Virtudes é sinônimo de sua santidade. Porque todas as virtudes, todos os atributos de Deus são santos. O seu amor é santo, a sua bondade é santa, a sua misericórdia é santa. E quando tudo isso é praticado por nós em obediência, também deve ser santo. Nosso amor deve ser santo, as nossas ações devem ser santas, a forma como negociamos uns com os outros deve ser santo e em santidade e em santificação. E aí, Levítico nos chama a atenção para algumas coisas que nós temos que estar atentos quando vimos e quando viermos ao templo para adorar. Sabemos que este templo não é a casa de Deus como o templo de Jerusalém ou o tabernáculo era a casa de Deus no Antigo Testamento.
Mas nós também sabemos que o mesmo Deus que era adorado no tabernáculo e no templo é o Deus que nós adoramos hoje e que nós escolhemos fazê-lo juntos aqui. O foco não é a casa, mas o foco é a habitação de Deus em nós. Quando nós estudamos um pouquinho mais sobre os holocaustos, o foco da explicação sobre o holocausto no Antigo Testamento não está no fato simplesmente de que a oferta deveria ser queimada toda. Se você ler Levítico 1 e Levítico 6, você vai perceber que Moisés gasta mais tempo explicando como o cordeiro deveria ser preparado para o holocausto do que quando ele era queimado ali no altar. Era como ele era esfolado, era como ele era esquartejado, era como ele deveria ser, como seus pedaços deveriam ser posicionados no altar, que era a mensagem central do holocausto, porque juntando o fato de que queimava-se tudo, e todo o ritual que o levita, sacerdote, cumpria para preparar o holocausto, que termina então com a frase de que tudo isso era um sacrifício agradável, de aroma agradável ao Senhor. O que dá a entender que a entrega de Cristo por nós, ela foi total. E que, portanto, aquilo que está escrito em Romanos 12, de que nós devemos oferecer um sacrifício vivo, que é a nossa vida toda, diante de Deus. Não existe como virmos a essa casa para adorar a Deus e tentarmos esconder no nosso coração que a nossa consagração não será total, mas apenas parcial. Um exemplo muito simples disso no Novo Testamento é que se você vier à casa de Deus para adorar e perceber que você tem uma pendenga com o seu irmão, deixa a oferta diante do altar e vai se reconciliar com ele. Depois que você se reconciliou com ele, vem e apresenta a sua oferta. Nós não oferecemos mais oferta de trigo, de pão e de cordeiro aqui na frente da igreja. Mas o princípio continua válido para nós. Se a nossa consagração não for total, se nós vimos para adorar e sabemos que há alguma coisa entre nós e outro irmão, Deus não aceitará a nossa adoração se não formos lá nos reconciliar com Ele. Porque se nós adoramos a Deus é porque Ele se reconciliou conosco antes de mais nada. Isso é muito sério e às vezes muito grave na vida de muitos irmãos que se recusam a atender, não ao aconselhamento do pastor no gabinete, mas o ensino claro das Escrituras nas suas páginas. Deus nos chama a uma consagração total na sua presença, a um culto que é oferecido na sua presença sem desleixo, mas diligentemente. Há uma presença na presença de Deus que não leva em conta simplesmente a assiduidade, mas leva em conta principalmente a motivação. A motivação que me leva a estar ausente, a motivação que me leva a estar presente. Eu posso estar presente com a motivação errada, e eu posso estar ausente por causa da motivação errada. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração mais do que os bancos vazios da igreja. Ele sabe os motivos e as razões porque cada irmão não está aqui nessa noite. E porque o irmão que não está aqui nessa noite, ou a irmã que não está aqui nessa noite, está em outro lugar. E quem vai julgar se o irmão está ou não consagrado, em consagração a Deus, não sou eu e nem você, mas aquele a quem ele deve culto e adoração. O que nós podemos fazer é incentivar. O que nós podemos fazer é o que está escrito em Hebreus 10, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, porque o dia está cada vez mais perto. E por último, lembre-se então de que adorar a Deus exige de nós preparação. Quem gosta de ler os livros dos puritanos, observam o quanto que eles são diligentes em enfatizar isso. Que você não deve vir para a igreja simplesmente porque você decidiu isso meia hora atrás, mas que você deve vir com expectativa. Que você deve vir não simplesmente para assistir, mas para oferecer-se
a si mesmo diante de Deus. E colocar-se não diante de um altar, porque você não será morto, mas colocar-se diante e adiante de um trono, onde quem está sentado ali é o Cristo ressurreto. E nesse momento ele olha para você não para te julgar, embora ele tenha poder para fazer isso, mas ele olha para te receber. Por isso o autor de Hebreus diz: aproximemo-nos com ousadia, com intrepidez, com sincero coração, sabendo que ele pode nos socorrer e sabendo que ele sabe nos receber na sua presença. Feche seus olhos, converse com esse Deus que é o seu Deus em oração. Bendito Pai, nós queremos aprender a te adorar e queremos pedir que o Senhor use a tua palavra como prometeste para assim fazê-lo. Treina o nosso coração e a nossa alma, esclarece a nossa mente e a nossa disposição, para que ao oferecermos culto ao Senhor não sejamos negligentes e nem levianos, nem legalistas e nem apegados a coisas que o Senhor não exige mais de nós, mas que nós sejamos bíblicos, no sentido de que somos obedientes à instrução que vem do Senhor na tua palavra, e recebemos essa instrução sensivelmente no nosso coração por causa do teu Espírito que nele habita, para que o nosso culto seja em espírito, conduzido por teu Espírito Santo, para que o nosso culto seja em verdade, seja coerente com Jesus e a sua palavra. Ó Deus, que a palavra dessa noite caia no nosso coração como semente frutífera e que nos leve a meditar sobre o que aprendemos para poder te servir como devemos. Leva-nos para casa em paz, leva-nos para casas plenos da tua palavra, para que ela habite com riqueza no nosso coração. E lembre-se, Senhor Deus, nós te pedimos de estender tuas mãos sobre nós para nos abençoar, alcançando nossas dificuldades, nossas tristezas, nossas mágoas, nossas dores particulares, trazendo cura para cada uma delas, perdão para os nossos pecados que ainda lutam no nosso coração, e dando-nos vitórias para celebrar na tua presença. Abençoa o teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.